Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a língua Ainu, Ainu Itak. Por muito tempo a origem dos Ainus foi um mistério, mesmo para os japoneses que conviviam com os Ainus no arquipélago do Japão. Quem seriam esse misterioso povo indígena que vive no norte do arquipélago japonês? E que tem uma aparência bastante diferente, chama muita atenção o fato de que os homens, Ainus, têm barbas muito extensas e corpos peludos, em contraste com o tipo oriental padrão que a gente vê entre os japoneses, coreanos, chineses. Os Ainus foram registrados pela história japonesa alguns séculos atrás, embora o convívio tenha se estendido por muito tempo, porque como a gente sabe, e como vocês podem ver no vídeo aqui do canal de língua japonesa, onde eu explico a história do Japão, o arquipélago japonês foi habitado desde pelo menos 30 mil anos atrás. Ou seja, já tem uma história bem prolongada, porque por boa parte da última era do gelo, o Japão era conectado ao continente asiático quando o mar era mais baixo. Então havia realmente uma maneira fácil de você entrar no Japão, que não era um arquipélago ainda, não era uma série de ilhas, era ainda uma parte do continente asiático. Só depois, 12 mil anos atrás, é que o mar subiu e a gente tem o Japão como arquipélago hoje. A partir de 13 mil anos atrás, os arqueólogos identificam um período que os japoneses chamam de Jomon, que dura cerca de 12 mil anos, de 13 mil anos antes de Cristo a 1000 anos antes de Cristo. Esse período Jomon é o período de formação de uma cultura um pouco mais sofisticada entre os japoneses, já quando o Japão era uma ilha. Depois a gente tem o período que os japoneses chamam de Yayoi. Nesse período de Yayoi houve uma nova invasão do Japão, vinda do continente asiático, especialmente a partir dali da Península da Coreia, que, até onde a gente entende, é a origem dos japoneses. Os japoneses eram um povo que vivia na Península Coreana, e que acabou sendo expulso da Península Coreana e migrou, em grande parte, para o arquipélago japonês, começando por volta do ano 1000 a.C. até mais ou menos 250 depois de Cristo. Essa migração é que leva ao Japão a língua japonesa. A gente não sabe quem eram esses povos, que língua falavam os povos que habitavam o Japão no período Jomon. Mas a gente especula que os antepassados dos Ainus estavam entre esse povo. Os Ainus provavelmente são uma fusão de algumas culturas do norte do Japão, a chamada cultura Okhotsk, e a cultura de outros povos da Sakhalina que existiam nessa antiguidade e acabaram se unindo, talvez por terem sido expulsos de boa parte do Japão pelos Yayoi, que são os japoneses, os antepassados dos japoneses atuais. Eles se refugiaram no norte do Japão, que era uma região mais fria, não era muito propícia à agricultura, então os japoneses vindo da Ásia, que trouxeram a agricultura para o Japão, não se interessaram muito por essa região do norte do arquipélago, especialmente a ilha de Hokkaido, na Sakhalina e as ilhas Kurilas também. Aqui a gente vê uma pintura retratando o chamado Eimishi, que era como os japoneses antigos chamavam os Ainus, que era o povo peludo. O povo peludo fazendo aí um ritual de sacrifício ao urso. O urso era um animal sagrado para os Ainus. No final do século XIX, as ilhas Kurilas, que são aquele arquipélago de ilhas pequenas que ligam a região de Hokkaido, no norte do Japão, até a Península Kamchatka, na Rússia, essas ilhas passam ao Japão. Mas muitos Ainus, sabendo que os japoneses eram muito intolerantes, os Ainus, e estavam praticando uma política de assimilação e destruição da cultura Ainu, preferem ir para a Rússia. Mas esses Ainus da Rússia acabam se assimilando justamente por terem saído das suas terras ancestrais. Mesmo eles preferindo ir para a Rússia, acabaram se assimilando à cultura russa e hoje não existe mais falante de Ainu no que a gente chama de Rússia, na atual Rússia, nem mesmo na ilha Sakhalina. Os Ainus da ilha Sakhalina são etnicamente Ainus, mas não são reconhecidos como tais porque realmente já perderam sua língua. A língua Ainu só era conhecida pelos japoneses por algumas listas de palavras e algumas lendas e contos folclóricos que tinham sido registrados pelos japoneses, mas realmente o único estudo, o primeiro estudo científico da língua Ainu
ocorre por um europeu, pelo austríaco A. Fitzmaier, em 1851, que escreve um trabalho chamado Untersuchungen über den Bau der Ainu-Sprache. Aqui a gente vê os territórios ocupados pelos Ainu até mais ou menos o século XIX e o século XX, quando há uma redução drástica no território ocupado pelos Ainus. A gente vê os Ainus no sul da Sakhalina, essa ilha que já no século XIX passa ao domínio russo, e ocupando toda a Hokkaido, essa grande ilha do norte do Japão, as ilhas do arquipélago Kuril, as ilhas Kurilas, que ligam o norte do Japão à península Kamchatka, que pertencia ao extremo oriente russo. Na ilha da Sakhalina moram os Nivik. A gente vê uma foto aí dos Nivik, que são um povo tribal que habita essa ilha da Rússia. E a pesquisa genética recente indicou que essa etnia da Sakhalina é a etnia que mais tem DNA em comum com os Ainu, de acordo com a pesquisa do genoma feita nos últimos anos. A língua dos Nivik, contudo, não tem qualquer parentesco com Ainu, não se conseguiu demonstrar qualquer tipo de parentesco entre as duas línguas até hoje. Hoje a gente tem mais ou menos uns 25 mil Ainus étnicos, pessoas consideradas etnicamente Ainus, mas infelizmente existem apenas 10 falantes nativos de Ainu sobreviventes no mundo hoje, embora exista um processo de recuperação da língua que está ensinando a língua Ainu para pessoas que são da etnia Ainu, que por sua vez estão tentando recuperar a língua e talvez até passar para as próximas gerações, de modo a não permitir que a língua se extinga definitivamente. Mas a língua está atualmente considerada como um idioma em altíssimo risco de extinção. Antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de também explorar aqui nossa coleção de vídeos sobre todas as línguas do mundo. Aqui no canal tem línguas indígenas, línguas africanas, antigas línguas do Oriente Médio, línguas indo-europeias, tópicos de linguística no geral. E também não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através do PayPal ou através de algum outro link listado abaixo do vídeo. As tradições dos Ainus estão registradas na literatura conhecida como Yukar, que são uma série de lendas que foram escritas em alfabeto fonético Hiragana, que é o alfabeto que eles, o silabário japonês, que eles às vezes usam para escrever o Ainu. E essas canções épicas, né, estão disponíveis para quem quer ver hoje em dia, porque foram registradas em formato escrito. Para fazer esse vídeo eu usei essas duas gramáticas de Ainu aqui, a Ainu Language, Morphology and Syntax of the Shinzunai Dialect, e essa Ainu Grammar do final do século XIX, escrita por Basil Hall Chamberlain e John Batchelor. Difícil encontrar gramáticas de Ainu. Quanto à língua Ainu em si, a gente tem um sistema fonético que não desvia muito do que a gente vê no japonês, é relativamente simples. A principal diferença do Ainu em relação à fonética do japonês é que o Ainu permite sílabas terminadas em consoantes oclusivas, como P, T e K. Então, sílabas como tak, tak, tap, tat são possíveis. Nas vogais, a gente tem as 5 vogais clássicas, A, E, I, O, U. Aqui a gente vê uma amostra de Ainu falado. コロワクワエパキタヤイレンカリレアンウタラオッタヘネクヨロルエネイタクイペアナクヌチャクテクヤイコプンテクアリアンペネルエネエポソカネリムセウサウポポウサソンのクエラマスイワヤイカタクヌチャクテクツイカタインネウタラリリカアイヌプリエラモカイクニクイキカネクワンルエネヤイライケレアイ
イヌ語でテクンペ、アイヌ語でマタンプシ。 Quanto à estrutura gramatical em si, o Ainu é uma língua SOV, sujeito, objeto, verbo. O verbo vai no final. O sintagma nominal é DAN, D-A-N, determinante, adjetivo, substantivo, né, o nome, no final. A língua tem posposições, embora algumas fontes digam que tem também algumas preposições na língua. A ordem do genitivo é antes do possuidor, né? Então a gente tem genitivo preposto em relação às palavras. Não tem gênero gramatical. No Ainu existe uma marcação de caso tripartite nos pronomes. O sistema pronominal tem uma marcação de caso específica tripartite, que significa que o sujeito do verbo transitivo é marcado de uma maneira, o sujeito do verbo intransitivo é marcado de outra maneira e o objeto direto de um verbo transitivo é marcado de uma terceira maneira. Então uma língua que não é nem uma língua classicamente acusativa, como o português, nem uma língua também canonicamente ergativa. E a língua Ainu clássica era uma língua polissintética. Polissintética, vocês veem aqui no vídeo de línguas indígenas da América do Norte, onde isso é explicado um pouco, é a capacidade de o verbo incorporar o seu objeto dentro de si mesmo, ou seja, o verbo incorpora substantivos que servem de argumento para o próprio verbo, também alguns advérbios em algum caso, ou seja, tem muita riqueza, tipicamente no verbo existe muita incorporação de outros elementos dentro da palavra que a gente chama de verbo. Aqui a gente vê o sistema pronominal do Ainu, que, como eu disse, é um sistema tripartite, então essa tabela está bem simplificada. Ela fala de um dos dialetos do Ainu. O Ainu é uma língua razoavelmente dialetalizada. Cada livro fala de dialetos um pouco diferentes, então foi difícil colocar aqui, achar uma informação assim mais neutra sobre a língua. Então a gente vê que a forma sujeito se refere ao sujeito do verbo transitivo, né? Na verdade, o sujeito do verbo intransitivo e o objeto, obviamente, do verbo transitivo, né? Porque o intransitivo não tem objeto. E a gente vai ver como funciona o sistema tripartite daqui a pouco. O nominativo acusativo, que é a maioria das línguas do mundo, marca o sujeito do verbo intransitivo e o sujeito do verbo transitivo da mesma maneira. A passo que objetos são uma marcação diferente. O sistema ergativo, que a gente vê, por exemplo, no Yanomami, em outras línguas indígenas do Brasil, a gente vê no tchetcheno, ele alinha o sujeito do verbo intransitivo ao objeto do verbo transitivo. A marcação de objeto transitivo ele é compartilhada com o sujeito do verbo transitivo, né? Porque o verbo transitivo ele muitas vezes representa na prática um objeto de um verbo, né? O paciente de um verbo. Ao passo que o agente do verbo transitivo marca um fazedor, realmente um causador, que é diferente do sujeito do verbo intransitivo. Tem também essas marcações transitivas e diretas. Então vamos ver aqui o sistema pronominal do Ainu. Eu bato, ou eu vou bater em vocês. A gente vê aí o kuani, que é o eu. Eti, que é o vocês. Kik, que é o verbo bater. E essa partícula ash no final. A partícula ash, ela também é parte do sistema pronominal. Ela é necessária para marcar que o sujeito é um verbo... O sujeito do verbo é de primeira pessoa e o objeto dele é de segunda pessoa. Sempre que tem primeira pessoa com segunda, ash vem depois do verbo marcando. Eu te amo, em Ainu, é kuani e omap ash. Kuani é eu, e é o você no singular, objeto. Omap é o verbo amar. Ash, mais uma vez, está presente justamente porque quando a frase é transitiva, como o verbo amar, né, que tem um sujeito e um objeto, e o primeiro é de primeira pessoa e o objeto é de segunda pessoa, o acho tem que estar lá. Já quando o sujeito é de terceira pessoa, como aqui no caso, o cachorro latiu para mim, não tem o acho no final. Vê aí que está só o en, que marca que o objeto é a primeira pessoa. O objeto é me, eu, primeira pessoa. O cachorro latiu para você, mesma coisa. Você coloca aí o e, que é o objeto de segunda pessoa. Tranquilo, aí não tem acho. Se o objeto for de primeira pessoa plural, como a gente viu na tabela, aí o primeira pessoa plural, o objeto é marcado por um. Kamui, que é um Deus. Kamui, um cara. Deus nos fez.
pronome possessivo realmente não tem uma forma separada. Você coloca o pronome junto do substantivo, logo antes, como se fosse um adjetivo dele, opcionalmente ligado ao substantivo pela partícula koro. Então a gente vai ku michi é meu pai, ou ku koro michi, meu pai. Essa forma que minha gramática chama de passiva, na verdade deve ser uma espécie de intransitivo, né? Não dá para saber exatamente o que eles querem dizer com essa forma passiva. Mas a gente vê que o ku, que marca a primeira pessoa, né, muda para an. E o en, que é o objeto. Esse a, na verdade, marca o que eles chamam de quarta pessoa. Então aí an, esse a quarta pessoa é o que eles chamam de pessoa impessoal. É um sujeito indeterminado. E o en marca a primeira pessoa objeto. Então é como eles batem em mim. Esse ele seria o indefinido, né? Bate-se em mim ou batem em mim, sem que o sujeito seja especificado. Na segunda pessoa, né? Ekik. Mas já fica diferente. Você vê que tem aí um marcador an depois, que também é específico da segunda pessoa. Nesse caso, é um pronome de segunda pessoa que é usado apenas no passivo. As posposições do Ainu também exigem a forma objeto dos pronomes. Então aí a posposição oroa, que é a ablativa, indica de, exige a forma en do pronome de primeira pessoa. En oroa oman. Ele veio de mim. O Ainu exibe pluracionalidade. Tem um vídeo aqui no canal de pluracionalidade que discute essa característica na língua tchetchena e na língua machacali, que é uma língua indígena do Brasil. Pluracionalidade é quando certos verbos da língua eles variam de acordo com o singular ou plural dos seus argumentos mais importantes, argumentos sendo sujeito ou objeto. Então, por exemplo, a gente tem aqui resu ou respa. Ambos significam a mesma coisa, criar, educar uma criança, educar alguém. Mas resu é quando você educa apenas uma criança, a passo que respa é quando você educa mais de uma criança. Respa é quando você educa mais de uma criança. Como o substantivo em Ainu não tem flexão de plural, muitas vezes a pluralidade dos substantivos é indicada através do uso desses verbos, que por si só já indicam se o objeto deles é plural ou não. Os numerais em Ainu: shine, tu, re, ine, ashikne, iwa, arawa, tupesan, shinepesan, wa, depois 20 é hotne, 30 é one-e, sendo que o one seria uma variedade de 10, e esse e é uma variedade daquele 3 ali, que é o re, seria ware, one-e, vira 3, 10. Né? E a partir daí os numerais têm uma formação vigesimal. Então a gente vê que 40 é tu hotne, 2 20. E assim por diante, todas as dezenas vão sendo formadas uma lógica vigesimal, como é comum em tantas línguas no mundo. A formação das palavras em Ainu é bastante interessante. A gente tem, por exemplo, esse sufixo i, que forma substantivos abstratos a partir de adjetivos ou de verbos. Então, pirika é bom, pirikai é bondade, wen é mal, weni é maldade, nupeki é brilhante, nupeki é brilho, eshkoro é acreditar, eshkori é crença, itak é falar, itaki é fala, linguagem, yainu é pensar, yainui é pensamento. Também tem esse sufixo p, que forma também, igualmente, forma substantivos abstratos. E é comer, ep é comida, esse é responder, esep é resposta. Nuye, escrever, nuyep é caneta. Ukoheraye é parecido. Ukoherayep é alguma coisa que é parecida. Você pode imaginar que seria a palavra similaridade, né? Parecido fazia similaridade, similar, similaridade. Mas não, aí é uma coisa que é parecida com a outra. Não é o conceito de similaridade em si. Passe é pesado e passep é algo pesado. Outro sufixo usado para a formação de substantivos abstratos é katu ou ambe. Então, an é o verbo ser, existir. An katu é existência, mesma coisa com an ambe. Itak, que a gente já viu, é o verbo falar.
também faz Itakatu, que é a linguagem. Shiko, abrir os olhos, Shikokatu, nascimento. E aqui as estações do ano em Ainu. Paikara, primavera, Sak, verão, Chuk, outono, Mata, inverno. Bom, eu fiquei muitos anos procurando algumas gramáticas de Ainu, que não são muito boas, aliás, são muito confusas, né? Eu tentei extrair aqui alguma informação sobre essa língua, que certamente vocês nunca vão encontrar nada, e certamente em português, sobre essa língua no mundo, né? Que provavelmente esse vídeo é a primeira e talvez seja a última fonte de informação para brasileiros sobre essa língua extremamente obscura, que por muitos e muitos anos eu quis estudar, pelo menos superficialmente, e finalmente, uns anos atrás, eu encontrei algumas gramáticas que eu tentei resumir aqui de maneira bastante simples, né, para que vocês tenham uma noção, nem que muito superficial do idioma, mas é melhor que nada, já que a esmagadora maioria das pessoas jamais nem ouviu nenhuma palavra em Ainu. É dificílimo você encontrar no dicionário qualquer coisa sobre isso, porque realmente houve uma perseguição muito grande dos Ainus por parte dos japoneses, e a língua foi quase completamente suprimida, né? Foi quase completamente suprimida especialmente nos últimos 150 anos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Não se esqueçam de ver os outros vídeos também de línguas orientais aqui no canal, né? De japonês, coreano, mandarim, tibetano, tailandês, mongol, né? Sem contar os vídeos também de línguas africanas e línguas europeias, Oriente Médio, línguas da Índia e línguas indígenas do Brasil. Tem também um vídeo de línguas aborígenes australianas. Não se esqueçam de também deixar um comentário aí embaixo sobre o vídeo, sobre o que vocês gostariam de ver aqui também abordado, quais temas, quais línguas vocês gostariam de ver aqui no canal. Deixem seu like aí embaixo, se inscrevam no canal se vocês não estiverem inscritos ainda, né? Considerem uma doação, uma contribuição para o canal através do Apoia-se, né? Isso ajuda muito na criação de conteúdo aqui de cultura, cultural, educacional no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.